Eu quero começar esse vídeo aqui com duas falas do Bolsonaro de ontem. Uma de manhã, no curralzinho dele, lá no cercadinho dele com a imprensa, e depois uma fala dele da live de quinta-feira dele. Porque essas duas falas do Bolsonaro, ao assisti-las, expressam muito bem para mim por que nesse momento crítico, caótico, de crise sanitária, de crise econômica que se seguirá, a gente tem essa figura, essa aberração no poder. Ouçam aqui. Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. E, acredite, 2.463 casas lotéricas, né? 2.500 casas lotéricas estão fechadas por decretos de alguns governadores ou prefeitos. Eu não estou criticando o governador nem prefeito, mas pelo amor de Deus, fechar casa lotérica, pelo amor de Deus, fechar casa lotérica. Inclusive o cara que estava na lotérica tem um vidro blindado, quer dizer, não vai passar o vírus ali, o vidro é blindado, portanto não vai passar, ele trabalha por lá de cá. Então, dois vídeos, duas falas do Bolsonaro. Na primeira delas, você tem o Bolsonaro dizendo o absurdo de que o brasileiro não vai ficar doente, não vai se infectar porque ele está acostumado, né? Você vê pessoas entrando no esgoto, nadando no esgoto e saem sem nenhuma doença. Bem, de esgoto o Bolsonaro entende bem, porque ele abre a boca e sai um monte de dejeto dali de dentro. Então é um esgoto humano. Mas o que ele falou ali é uma piada, né? É uma piada do senso comum, na verdade. É uma tiração de sarro que não deve ser levado a sério, não deve ser levado ao pé da letra, que é o brasileiro, o latino-americano, os africanos têm imunidade porque estão habituados a lidar com a sujeira, com a imundície. Bem, além de ser altamente preconceituosa, uma piada dessa, uma tiração de sarro dessa, não é verdadeira. Você tem epidemias de todo tipo de coisa, cólera, você tem epidemias horríveis em países pobres por causa desse contato com a sujeira, com a falta de saneamento básico, com a falta de recursos da população para lidar com questões de saneamento, muitas vezes, questões sanitárias. Então, se o brasileiro mergulha no esgoto, como diz o Bolsonaro ali, o que não é verdade, via de regra, se ele faz isso, é justamente porque você tem uma infraestrutura completamente precária no Brasil, quando você tem um vasto percentual da população brasileira que nem sequer tem água encanada em casa, que nem sequer tem as condições higiênicas para combater uma situação como essa agora, que não tem esgoto. E essas pessoas ficam doentes, sim. Essas pessoas se contaminam, sim. Ao falar isso aqui, mais uma vez minimizando, por um lado ele minimiza o próprio vírus, o potencial de contágio e de caos que pode causar numa sociedade, e minimiza também as doenças que os brasileiros sofrem, que milhões de brasileiros padecem todos os anos por falta de higiene, por falta de infraestrutura sanitária. Então é um absurdo completo, mas, como eu disse, reflete esse senso comum, essa bobagem que os brasileiros dizem, e quando você tem o presidente da República reproduzindo essas bobagens, há um fator de identificação. Olha só, o meu presidente me representa, ele fala as mesmas merdas que eu falo. Se vocês não assistiram ainda, aproveitem a quarentena agora e assistam ao filme Idiocracia, que é o governo dos idiotas. E vocês vão assistir esse filme e vocês vão se assustar com as relações que você encontra entre o governo Bolsonaro e a ficção. Como o mais idiota dentre todos os idiotas consegue chegar ao poder, e isso reflete, de certo modo, uma ignorância política coletiva, uma falta de senso das pessoas, uma falta de consciência, de compreensão de sociedade, de realidade. Então, é triste, é triste. E a segunda fala do Bolsonaro tem a ver com as lotéricas e os vidros blindados das lotéricas. Para mim é difícil aceitar que alguém seja tão burro assim, que alguém seja tão ignorante assim e chegue à presidência. É difícil mesmo. É doloroso constatar isso. Porque o vírus não é uma bala. O vírus, você não dispara o vírus contra o vidro da lotérica e vai parar no vidro. Tem que ser muito estúpido, muito ignorante, muito burro
muito sem noção para acreditar nisso, para dizer isso, para começar, né, como disse o Bolsonaro, e para ouvir o que ele disse e concordar com ele. Tem que ser muito burro, porque esse vírus se espalha dos modos mais diversos possíveis. Por exemplo, você está na lotérica, você está com o seu boleto para pagar lá na tua mão, teu boleto, você está contaminado, você pega esse boleto, você passa para o funcionário da lotérica, ele pega do outro lado, no papel você passa o vírus para o funcionário. No dinheiro, você pega o dinheiro e passa para o funcionário, no dinheiro você passa o vírus para o funcionário. Ou vice-versa. Se o trabalhador de lotérica estiver contaminado, ele te passa ao contrário. O vidro não importa. O vidro à prova de bala não vai deter o vírus, seu imbecil. É essa figura grotesca, essa boca de esgoto, como eu disse, de esgoto entende muito bem, essa boca de esgoto que é responsável agora por cuidar da vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Os brasileiros estão à mercê de uma besta quadrada, de um imbecil que está pondo em risco a vida de milhões de brasileiros por causa da sua incapacidade de compreender os riscos. A vida de milhões de brasileiros estão nas mãos dessa figura repugnante. É inacreditável, inacreditável. E se o pior não acontecer no Brasil, que é o que parece que vai acontecer, não quero ser alarmista aqui, não quero ser exagerado, mas parece que vai levar para o pior dos cenários. Se o pior não acontecer, é porque você tem pessoas ali, governadores, prefeitos, que estão desafiando o Bolsonaro. Se não houver milhões de mortes no Brasil, é porque tem pessoas que estão desafiando essa aberração no poder. Esse ser abjeto. Só para você ter uma ideia agora, ontem passou na Câmara, com voto unânime, um projeto agora para a renda emergencial, ou seja, desempregados, autônomos, o MEI, ou pessoas na informalidade vão receber agora R$600. Então, se você está nessa condição agora, fique atento, agora vai subir para o Senado, mas será votado por uma renda básica emergencial, R$600 por cabeça, com o máximo de R$1.200 por família, para passar 3 meses de pandemia. 3 meses de quarentena. E também para as mulheres que são chefe de família, também R$1.200. Isso aí, os R$600 por pessoa, é o triplo do que o Paulo Guedes tinha proposto inicialmente, do que o governo Bolsonaro tinha proposto inicialmente. Agora, ontem, vendo que essa votação passaria na Câmara, o Bolsonaro aumentou a proposta dele para R$600 também, para tentar roubar essa ideia agora e falar assim, olha só como eu sou bonzinho, olha só como eu vou salvar os brasileiros. Mas, na verdade, a mobilização foi de parlamentares, de economistas, de muitos intelectuais que estavam conversando e tentando elaborar um plano para poder preservar a vida dos brasileiros e dar o mínimo de dignidade, o mínimo de condições para que vocês não morram de fome. Porque se dependesse do governo Bolsonaro, vocês receberiam R$200 por mês aí e se virem. Ou, por exemplo, na medida provisória que ele voltou atrás depois, deixava vocês 3 meses sem salário. Então ontem foi uma vitória da oposição política. E com voto unânime, na verdade, como eu disse ali. Todos os parlamentares votaram a favor de uma renda básica emergencial que vai ajudar a proteger a vida dos brasileiros nesse período. A economia deve parar. O país deve parar. Ontem, por exemplo, a Mônica De Bolle, que é uma economista excepcional, que está com uma visão lúcida desse momento, falou sobre isso. Então, deixar o link de um artigo aqui do The Guardian mencionando como não existe esse papo de primeiro a gente resolve uma coisa, depois a outra. Primeiro resolve a saúde, depois a economia. Estão vinculadas as duas coisas. Porque se você não para o país, se você não para tudo, os casos vão aumentar exponencialmente, que já está aumentando, os casos vão aumentar exponencialmente e muita gente vai falecer. E aqui a gente está falando de humanos, não estamos falando de máquinas, não. Vocês acham realmente que não haverá um colapso social? Quando você tiver milhões de mortos, você acha que realmente não vai parar o Brasil de qualquer modo? As empresas não vão parar? Não haverá um luto das pessoas? Não haverá um sofrimento das pessoas? Você acha que tudo vai ficar normal? Você vai ter milhões de mortos, tudo vai ficar normal. Então a quarentena ela é para evitar o pior dos cenários. É para evitar catástrofe. Não está separado uma coisa da outra. A quarentena não está separada da economia. Estão vinculadas. A quarentena é justamente para preservar a economia depois, para que o estrago seja menor, para que você não tenha milhares e milhares e milhares ou milhões de corpos por aí. E é claro que o imbecil na presidência, esse idiota, esse sádico, não se importa. Porque é um governo de morte, O Bolsonaro se elegeu com uma retórica de morte, de tortura, de ditadura. É o cara que diz que o livro de cabeceira dele é o livro do Ustra, o torturador do regime militar.
É um cara que elogiou o grupo de extermínio. É um cara que favorece milicianos. É claro que ele não se importa com a morte dos brasileiros. Ele é alguém que se elegeu com a retórica de morte. De bandido bom é bandido morto. E não apenas isso agora. Agora velhinho bom é velhinho morto. Agora doente bom é doente morto. Inclusive, o discurso dele na terça-feira, o pronunciamento dele na terça, pode ser enquadrado como crime comum. Porque ao fazer isso, ele está contribuindo para uma pandemia se espalhar no Brasil. Pode ser um crime comum. Eu quero voltar talvez, não sei se amanhã eu volto, não sei se na semana que vem, eu volto para analisar essa perspectiva e como isso pode levar à derrubada do Bolsonaro. O fato de ele ter cometido um crime, está cometendo ainda, está estimulando os brasileiros a irem para a rua, voltarem ao trabalho. Ele está cometendo um crime contra a saúde pública, contra os brasileiros. Mas, por outro lado, há uma vitória agora, que é a renda básica universal, que vai dar um fôlego para muitos brasileiros poderem passar esse momento, poderem ficar em casa. Pessoas que não podem agora, que vão poder ficar em casa agora, esperando passar isso, se protegendo e evitar o pior dos cenários. Mas isso não é algo do governo federal. Esse não é o esforço do Bolsonaro, porque ele não se importa com vocês. Isso é um esforço de parlamentares, de economistas, de intelectuais que estão lutando por isso há muito tempo. E talvez seja o primeiro passo para quando vocês brasileiros receberem isso mensalmente e sentirem a segurança de que vocês não vão morrer de fome, talvez seja o primeiro passo de pensar nisso como algo permanente, não apenas emergencial. Seria um enorme avanço para os brasileiros. Seria um enorme avanço. E se protejam aí em casa. Se protejam porque você tem um governo federal, um presidente que, por ele, vocês morrem aí. Se não fosse pelo esforço de outras pessoas, de outros representantes públicos, de outros governadores, de prefeitos, de deputados, de senadores, se fosse pelo presidente, vocês estariam aí pondo a vida em risco agora. E se morresse também, morreu. Se morrer, morreu. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu quero saber de vocês o que vocês pensam dessas duas falas do Bolsonaro. A primeira, do esgoto, que o brasileiro nada no esgoto e não fica doente. E a segunda fala dele sobre o vidro blindado das lotéricas. Como o vidro blindado vai proteger o funcionário da lotérica. Sério. O que vocês pensam disso? Confiram meus livros na Amazon, que estão de graça até amanhã, até sábado. São 4 livros. Confiram, leiam lá na Amazon. Assistam Idiocracia, porque vocês vão ver retratado nesse filme o governo Bolsonaro e os bolsonaristas. É um retrato, é uma fotografia do governo Bolsonaro. Assim, é uma coisa incrível. Assistam. Digam o que vocês pensam no comentário. Deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.